Oi pessoal, tudo bem? Hoje, dia 14 de junho de 2020, está acontecendo em São Paulo a primeira parada virtual de orgulho LGBTQIA+. É importante falar sobre isso porque, diferentemente dos anos anteriores, é o primeiro ano que a gente está fazendo uma parada virtual. E por que a gente está fazendo isso? Não porque as lutas não fazem sentido no espaço público, mas principalmente porque a gente tem responsabilidade em relação ao que é coletivo, ao que é do outro, ao que é do grupo. E aí, nesse sentido, a opção por fazer uma parada que é virtual vem atender recomendações de instituições de saúde, da Organização Mundial de Saúde, inclusive, da gente fazer isolamento social. Diferentemente dos anos anteriores e diferentemente do que advoga o nosso governo para que a gente vá para a rua e abra shoppings e abra todos os comércios, a gente resolveu ser responsável nesse momento e fazer uma parada virtual. No estúdio ficam algumas pessoas, somente poucas pessoas, chamando lives, chamando debates, e durante todo o dia foram discutidas todas as causas que impactam, que interferem a todas as pessoas que se incluem nessa sigla tão diversa. É importante entender que, mesmo sendo virtual, o nosso lugar de fala está sendo mantido nesse momento. E o lugar de fala é mantido não para restringir e para dizer que outros, como os héteros ou como os cisgêneros, que eles não devam falar, mas é principalmente para garantir que esses grupos que foram invisibilizados, marginalizados, vilipendiados ao longo de muitos anos e que ainda estão sendo aqui no Brasil, que eles tenham o lugar de fala garantido e que principalmente eles possam dizer quais são as causas que os impactam e quais são as soluções que de fato interferem na sua vida privada e principalmente da sua vida privada e na coletividade. É importante pensar que uma série de ações desse nosso governo federal apontam em sentido contrário às liberdades individuais. As liberdades individuais, as liberdades sexuais e todo tipo de informação necessária a esse respeito. A gente sabe que o Ministério da Cidadania e da Família já apontou uma série de ações muito erráticas, mas todas em sentido contrário às liberdades individuais, como, por exemplo, a adesão ao sexo com segurança. É uma forma também de não custear, né, a segurança para meninos e para meninas que estão iniciando a vida sexual. Mais uma ação que foi errática e que foi inadequada, as cartilhas ou o ensino sexual nas escolas. Para que a gente entenda desde muito pequeno, desde a infância, que é necessário valorizar as liberdades individuais e principalmente entender a diferença, porque nós também somos singulares nessa diferença. Então, respeito ao outro é respeitar essa singularidade. É me respeitar respeitando o outro. Então, esse lugar de fala precisa ser mantido. E nesse dia, nessa parada virtual, o lugar de fala foi mantido nos chats e nas participações que foram feitas dessas pessoas todas que se incluem e que também se sentem pertencentes a essa causa, ou se sentem empáticas a essa causa, simpáticas a essa causa. E essas pessoas continuaram participando. Mesmo que a gente não estivesse com bandeira na rua, fazendo qualquer tipo de reivindicação mais do que adequada nesse momento e mais do que necessária nesse momento, a gente fez isso pelos chats ao longo de todo o dia nessa parada virtual. Mais importante é manter esse lugar de fala e manter essa força garantida. Manter esse lugar garantido. Se a gente pensar, tem um sociólogo, Manuel Castells, que diz o seguinte: e os diálogos horizontais na ocupação do espaço público são absolutamente necessários para acabar com algumas lideranças e principalmente de governos instituídos que se entendem como os nossos líderes e nossos governantes e que devem falar por nós. Então, nesse sentido,
É a gente que tem que manter o nosso discurso muito bem alinhado, muito forte, sendo ele no espaço público, sendo ele virtual e com compromisso social, que é o que a gente tem feito ao longo de todos esses anos. Mas agora foi necessário marcar posição e não cancelar essa parada, mas adequá-la e fazer uma parada virtual. Não adianta a gente tentar lutar a todo custo contra um governo que é absolutamente fascista e acaba com as liberdades individuais, se a gente também não mostrar, não evidenciar a nossa responsabilidade numa ação como essa. Então fazer uma parada, chamar os artistas e fazer uma série de videotapes apresentando questões e debates ao longo de todo o dia é manter viva toda a nossa luta e manter vivo principalmente o espírito das paradas LGBTQIA+, em todo o Brasil. Se vocês me permitem, eu vou ler um trecho bem curtinho do livro Redes de Indignação e Esperança, Movimentos Sociais na Internet, de Manuel Castells. Foi basicamente a humilhação provocada pelo cinismo e pela arrogância das pessoas no poder, seja ele financeiro, político ou cultural, que uniram aqueles que transformaram medo em indignação, e indignação em esperança de uma humanidade melhor. Uma humanidade que tinha de ser reconstruída a partir do zero, escapando das múltiplas armadilhas ideológicas e institucionais que tinham levado inúmeras vezes a becos sem saída, forjando um novo caminho à medida que eu percorria. Então, que essa parada seja uma parada de indignação, mas uma parada principalmente de esperança, e que a gente mantenha acesa essa chama de esperança e de luta que sempre uniu toda a causa LGBTQIA+. Para quem se interessou por esse vídeo, curte, compartilha e ativa lá as notificações no sininho para que a gente possa continuar conversando sobre esse e outros assuntos que impactam a nossa humanidade.